uma profissional para ver, Diogo. sem dúvida nenhuma. Eu costumo falar assim, às vezes você vai fazer um procedimento estético, você paga uma fortuna num botox, em procedimentos que em 4, 6, 12 meses vão desaparecer, porque eles têm tempo. E uma reposição hormonal vai deixar essa mulher tão bem, que às vezes ela deixa de melhorar nessa parte, que ela, eu não vou gastar, e faz um procedimento que eu falo assim, gente, põe na balança. Se você não tá podendo fazer os dois, eu vou falar assim, põe na balança, porque uma reposição hormonal muda vidas. Muda vidas. Né? Perfeito. Muda vidas. Bom. Seja muito bem-vindo, meu vizinho, para mais um episódio do Construindo Saúde. Episódio esse que eu peço licença ao meu co-host, o Vitor, e tomo lugar aqui para falar um pouquinho sobre os principais temas relevantes sobre saúde. E hoje um tema que escolhemos com bastante atenção aqui, porque é um tema que abrange principalmente as mulheres. Não é à toa que o doutor veio de rosa hoje aqui, em homenagem às mulheres, para falar sobre o tema menopausa. Hoje nós vamos quebrar aqui os paradigmas da menopausa com duas convidadas de altíssimo gabarito. E é interessantíssimo você, mulher que está nos ouvindo, nos assistindo. Hoje nós temos no Brasil 29 milhões de mulheres no climatério e na menopausa. Ou seja, quase uma grande parte aí da população feminina que está nesse tempo talvez tumultuado, que a gente vai comentar sobre isso. E 80% dessas mulheres são sintomáticas, ou seja, ela já tem sintomas. Só que desses 80%, desses 29 milhões, apenas 30% buscam ajuda. Então a gente precisa debater esse tema aqui. Foi muito pedido nas nossas redes sociais, porque a gente sabe que as mulheres precisam, vocês precisam dessas informações de qualidade, visto que hoje, principalmente nesse tema, temos várias e várias informações ali meio capciosas na internet, meio difícil. A gente sabe que é um tema muito delicado, que hoje a gente trouxe profissionais para quebrar os paradigmas. Então, eu gostaria de, começando, né, o que nós vamos falar hoje aqui? Menopausa. Primeiramente, a gente vai definir o que é menopausa, os principais sintomas da menopausa, o que é normal se ter na menopausa, o que não é normal, como tratar essa menopausa. Vamos desmiuçar aqui a terapia de reposição hormonal, terapia hormonal que é tão falada, mas ainda tem tantos paradigmas em volta, os exames necessários que a mulher tem que ter, qual é a idade normal para menopausa, ou seja, vamos fazer um desmiuçar esse assunto tão importante na nossa prática clínica. E para isso, eu escolhi aqui a dedo duas profissionais que são referência na nossa cidade em Dourados nesse assunto, que vou começar pela doutora Roberta. A doutora Roberta, ela é especialista aí na parte endocrinológica feminina, lidar isso todos os dias no seu consultório, além da parte feminina, além da parte dessa menopausa, ela cuida também do emagrecimento, reposição de vitaminas, avaliação da longevidade, ou seja, a profissional que a gente precisava para comentar sobre esse tema. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Diogo. Obrigada, equipe. Estou muito feliz pelo convite e espero contribuir aí para sanar as dúvidas e ajudar as mulheres que estão nessa etapa da vida. Muito bom, nós que agradecemos a participação. E apresentar também a doutora Mariana Colodeto. Mariana, ela é ginecologista obstetra, também veio somar com esse time aqui para a gente comentar sobre a menopausa. Doutora Mariana, que também tem especialização na parte endocrinológica feminina, que também atua nessa área. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Diogo, pelo convite, obrigada a toda a equipe. Espero que poder somar também, falar um pouco sobre essa fase de vida da mulher, uma vez que a gente passa 1/3 da nossa vida já na menopausa. Então, espero que a gente construa bastante sobre esse assunto. Perfeito. Já começando o gancho no que a doutora Mariana falou, ela falou que 1/3 da nossa vida, da vida feminina na menopausa, é exatamente isso. E a cada vez mais a menopausa está ficando maior, porque cada vez mais as mulheres, né, doutora Mariana, estão vivendo mais longevas. Hoje a gente fala, antigamente falava em expectativa de 60, 70, hoje 80, já pensando para 90. Então, ou seja, daqui uns dias essa mulher vai viver mais na menopausa do que não menopausa. E nós homens aqui, eu tenho certeza também que alguns homens vão espiar aqui o nosso podcast, e obviamente eles são muito bem-vindos. Até então o homem acha assim, tem aquele paradigma assim, a mulher quando ela tem, né, a sua menarca, ou seja, a sua primeira menstruação, desce para ela, é a fase da TPM.
E na menopausa é a fase que a mulher tá velha. Isso que começa a rondar esses paradigmas e a gente vai mostrar que não é bem assim. Bom, mas para começar a gente precisa definir primeiro, doutora Roberta, doutora Mariana, o que é menopausa, né? Então, eu vou perguntar para a doutora Mariana, ali da parte ginecológica, ali, qual que é a definição de menopausa? Até para quem tá ouvindo a gente entender, quando eu tô na menopausa e quando eu não tô, o que é a menopausa, doutora Mariana? Então, assim, primeiramente, a menopausa é uma etapa, acho que é importante reforçar, fisiológica da vida da mulher. Ou seja, é natural que a gente entre na menopausa. Por definição, a menopausa é a parada das menstruações por 12 meses consecutivos. Então, ou seja, a gente vai olhar para trás e falar, realmente entrou na menopausa. Mas entre esse processo da parada, né, ou seja, do fim da vida reprodutiva da mulher, a gente tem uma etapa de transição, que é o climatério. Que, às vezes, essa parada ela não acontece de uma maneira tão abrupta e a mulher vai oscilando entre ovulações ou não, né, que é a liberação hormonal normal e a liberação hormonal anormal, e aí sim ela já vai sentindo alguns sintomas. Mas a menopausa em si é a interrupção das menstruações. Então, ou seja, a menopausa é um diagnóstico retrógrado, né? Não Exatamente. tem como eu falar que eu estou na menopausa antes de passar por esse ano. E o climatério? O climatério, então, é aquele período perimenopausa que a mulher começa a ter os primeiros indícios, né? Como você disse, do que é esse período ali de menopausa. Doutor Roberto, você que tem essa experiência diária no consultório com mulheres nessa faixa do climatério, né? A doutora falou do climatério, mas como que eu vou definir o climatério? Ou seja, quais são esses sintomas que a mulher tem que ela vai acender a luz e falar assim, opa, eu acho que eu tô chegando na melhor idade ali, vamos falar assim, que é na idade da menopausa. A gente pode definir pelas irregularidades menstruais. Então, uma mulher que tinha um ciclo menstrual, ela menstruava todo mês, ela passa a alterar, ela passa a espaçar, ou ela pode ter ciclos até mais curtos, com aumento de volume. Então, ela começa a observar que o ciclo dela mudou, né? Com queixas em relação à quantidade de sangue que ela tá menstruando, com piora da TPM, com piora de cólica. Então, ela percebe que, fala, ó, minha vida inteira foi normal e agora tá estranho. E às vezes vai ter mês que ela não vai menstruar, tem mês que vem, então ela nunca sabe. Nesse período é muito difícil, por causa que provavelmente ela já tá com deficiência de progesterona, que é o primeiro hormônio que vai diminuir na mulher. Então a gente pensa assim, primeiro é a progesterona, não é estradiol, não é testosterona. E essa deficiência de progesterona é que gera bastante sintoma. Os sintomas que fazem a mulher assim ficar queixosa nessa fase, né? Então, assim, essa paciente ela vai sentir o quê? As alterações menstruais e sintomáticas que vão deixar ela mais cansada, mais irritada. Tem paciente que chega falando, eu acho que eu tô com depressão. É muito comum, né, Mariana? O paciente fala assim, meu marido falou, vai procurar um psiquiatra, porque você tá muito estranha, você não quer falar com ninguém, você tá brava, você não tem ânimo e antes você fazia tanta coisa, o que tá acontecendo? Aí o paciente fala, doutora, não aconteceu nada, eu não tenho motivo pra estar mal, só que eu estou mal. Então você começa a pensar que é algo hormonal, que tá alterando realmente a produção de neurotransmissores e que de fato influencia, né? Então, os primeiros sintomas mais ou menos vão ser esses. Perfeito. Que a mulher vai observar. Então, só para os homens entender também, aqui eu tô representando-os, né? Ou seja, a menopausa não é simplesmente ali uma fase da vida que a mulher decide virar a cabeça, né? Simplesmente, como a doutora Roberta falou para nós, isso tem uma explicação fisiológica, iniciando ali com a progesterona, como ela mesma disse, talvez o protagonista ali do início, né, desse período que seja o climatério, e explica para nós por que vocês, né, não vocês ainda, mas daqui uns dias, daqui uns anos, espero ainda, vão entrar nessa fase. Mas, doutora, dos sintomas que a doutora Roberta falou, eu imagino que pelas pesquisas e estudos, a gente sabe que o calor, né, o calor talvez seja o principal sintoma desses 80%, desses 29 milhões de mulheres que estão, talvez esses 80% dos sintomas mais citados delas, além dos todos que a doutora Roberta citou, seja o calor. Né? É isso mesmo? Como que ela chega no seu consultório? Como que funciona esse calorão feminino aí da menopausa? Ótima pergunta, Diogo. É importante descrever para a mulher como é o calor da menopausa, até para que ela consiga identificar. E realmente é um dos sintomas que mais incomoda a mulher. Então, costuma vir nessa região do tronco, né? Ela se espalha pelo tronco, pela cabeça. A mulher pode ter depois uma transpiração excessiva. E não é só, sentir calor. Não é isso. Vem associada de uma palpitação, uma sensação de angústia, uma ansiedade. Então, ele gera muito mal-estar. Pode durar 2, 4 minutos. Tem pacientes que chegam no consultório, eu tenho 7 calores durante o dia, 3 calores durante a noite. Tem mulheres que referem incontáveis, 50 vezes ao dia. E em ondas. Ele vem pico em ondas, e sai. Ele vem e depois passa. Perfeito. Porque assim, Dourados nessa cidade, calor quase o ano todo. Aqui, inclusive, tá 40 graus ali. Sim. Então é interessante isso que você falou. Então são
Ondas de calor que ele vem, pode estar quente, não importa, mas ele vem e ele passa, então. Sim, né? ele passa. São os famosos fogachos. Tanto é que na prática, eu atendo muitas pacientes que chegam, eu estou menstruando mês a mês, você não vê alteração do ciclo menstrual, mas ela vem, eu estou com calor. Daí você vai questionar um pouquinho mais, a pessoa está com calor no corpo inteiro, enfim, tem outras coisas associadas, então a gente tem que diferenciar também conversando, né, para entender se é aquele calor característico do fogacho mesmo. Perfeito. Doutora Roberta, como você citou aqui da relação da parte hormonal, que é a sua especialidade, é muito difícil, assim, é um assunto tão... Quando falar menopausa é tão simples, mas tem tanta ciência por trás, e eu queria que você comentasse, porque a menopausa, depois que a menstruação parou de descer, de um ano parou, a mulher mesmo, ela entende, estou na menopausa. Mas a gente sabe que o climatério, isso vem arrastando, e talvez seja a hora mais difícil ali desta mulher que está nos ouvindo com vários sintomas entender. Por que a gente tem esse climatério, ou seja, da parte hormonal, ainda pensa na parte hormonal, o que justifica o climatério, né? Por que essa mulher, um ano antes, ou seja, às vezes um tempo antes dela começar a ter alteração do ciclo menstrual, por que ela tem os sintomas? Por causa que os hormônios, eles são responsáveis, são sinalizadores, vamos falar, celulares. Então, quando a gente começa a oscilar aquela produção hormonal, todos os tecidos do corpo, né? Os tecidos a gente fala assim, desde cerebral, desde muscular, enfim, cardíaco, eles sofrem com essas oscilações hormonais, vamos falar assim, e que geram sintomas, né, até a parada completa. Então, a menopausa ali, o climatério seria no final dessa, ou seja, quando ela inicia a menopausa, a mulher, ela para de produzir totalmente os hormônios femininos, é isso? Isso, os ovários, eles atrofiam, né, eles diminuem de tamanho, você pode ver por exame de imagem, e eles param de produzir. Então, o estrogênio, a progesterona e a testosterona, que esses órgãos são responsáveis por produzir, ela cessa. Perfeito. Doutora Mariana, em relação à menopausa, as mulheres têm muita dúvida, eu recebi muito isso na minha rede social, quando é normal, né? Ou seja, quando é normal entrar na menopausa, eu falo isso em idade, e até quando é normal, ou seja, até quando esse ciclo reprodutivo, quando ele não é normal, ou seja, a menopausa vai de quando a quando? Como é que é essa avaliação da parte ginecológica? A gente tem um marcador genético, na verdade, cada pessoa vai ter um tempo para entrar na menopausa, para finalizar, digamos assim, a vida reprodutiva. A mulher brasileira entra na menopausa em média entre os 50 aos 52 anos. E a gente fala que a menopausa que acontece antes dos 40 anos de idade, a gente chama ela de menopausa prematura, ou seja, ela está acontecendo muito precocemente e muitas vezes a gente tem que investigar o motivo disso estar acontecendo. Mas em média ali entre 50 a 52 anos seria a idade que a mulher entra e a gente não tem um limite máximo estabelecido, digamos assim. Algumas mulheres vão ciclar até 54, 55 anos e se tiver tudo bem, a gente vai acompanhando essa paciente, não tem problema algum. E ela sangrar, porque às vezes o que acontece, né? Essa mulher, ela entra na menopausa, ou seja, ela parou de sangrar, já faz um ano, ela já entendeu, o ginecologista dela já falou, mas por algum belo motivo ali, ela volta a ter um sangramento novamente. Talvez isso assuste bastante. Isso é normal, não é? Como conduzir nessa situação? Não é normal a mulher apresentar sangramento depois de estar na menopausa. Muitas vezes ela fica em dúvida, né, se ela, na transição ou não, até pode apresentar sangramentos irregulares. Mas depois que a mulher sabidamente entrou na menopausa ou que a gente consegue, por uma avaliação hormonal, identificar que ela está na menopausa, ela não deve sangrar. E nesse caso, a gente tem que investigar uma possível causa desse sangramento. Então, primeiro de tudo, com o exame clínico ginecológico, a gente consegue avaliar o canal vaginal, o colo uterino e também um exame muito simples, que é a ultrassom transvaginal, para a gente avaliar a camada interna ali do útero, que é o nosso órgão ginecológico e tudo, né, por onde vêm as menstruações, para a gente avaliar se tem alguma proliferação excessiva desse tecido, justamente para descartar o câncer de endométrio, que é um dos cânceres aí que acontece nas mulheres depois da menopausa, principalmente. Perfeito. Então, você que está nos ouvindo, as mulheres aqui que já entraram na menopausa, ou seja, já passaram aqueles 12 meses, que os primeiros 12 meses é normal, né, doutora? Essa irregularidade menstrual. Sim. Mas se você já entrou nesses 12 meses, ou seja, já parou de menstruar e essa menstruação desce em algum momento, como a doutora disse, isso não é normal e deve sim ser procurado uma avaliação especializada. Doutora Roberta, uma das coisas que as mulheres mais querem saber, elas querem, na verdade, o green card, né, que é aquela licença para justificar por que elas ganharam uns quilinhos a mais ali na menopausa. É verdade mesmo que na menopausa o metabolismo fica mais lento e por isso ela tem essa justificativa para ganhar peso?
Ou isso é desculpa, isso é fake? Conta um pouquinho pra nós como fica o metabolismo na menopausa. Ele fica, assim, mais lento, mas assim, o que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente. A proporção de gordura estrogênica, ela se concentra no quadril, né, e coxas. Então, a gente fala, a mulher na idade fértil, no momento que ela tem estrogênio, sinaliza a gordura para essas, vamos falar assim, regiões. E é ali que a mulher costuma, né, depositar mais gordura, diferente do homem, que não deposita nessas regiões, vai depositar na barriga, né, e nos braços, vamos falar assim. A partir do momento que essa mulher, ela entra na menopausa, essa sinalização não acontece mais, que o estrogênio faz. Então, os outros sítios de gordura, sítios a gente fala assim, depósitos, né, por exemplo, abdominal, visceral e tronco, gordura, vamos falar assim, a androide, né, tem a genoide e androide. No caso, a androide, são eles que vão começar a aumentar. E também tem uma questão. A gordura, ela tem uma enzima, tá? Nas células adiposas, que transforma o estrogênio, a testosterona em estrona, tá? É um tipo de estrogênio. Então, a suprarrenal, que é um outro órgão que produz uma concentração pequena desse hormônio, como forma, sabidamente, o corpo tenta pegar esse hormônio pela enzima e converter em estrona. Porque ele tá tentando, de alguma forma, puxar aí um estrogênio, e ele sente falta. Tanto que tá desesperado ali. Os níveis de LH e FSH, que são as gonadotropina, estão super altos, né? Ele tá tentando falar assim, gente, o que tá acontecendo? Esse ambiente era de um jeito, do nada acabou. Então, o corpo, sabidamente, ele tenta aumentar a adiposidade dessas regiões, tá? Porque elas têm uma ação produtora, secretora de hormônio. Então, são duas coisas que acontecem, né? A distribuição de gordura muda, então realmente essa mulher, ela vai ficar mais gordinha no abdômen, nos braços e nessas regiões que ela se incomoda, que não são femininas. E também essa gordura, ela tem uma ação hormonal, então o corpo tá tentando aí de alguma forma recrutar um pouquinho de hormônio, mesmo que esse hormônio não vai fazer uma reposição, mesmo que essa estrona, ela não vai ter ação, vamos falar assim, benéfica, é uma tentativa, sabe, que o corpo tá aí buscando para sanar essa deficiência de hormônio. Então, sim, tem mudança. Se você não fizer reposição, é normal a mudança acontecer de gordura. Então, a mulherada que está nos vendo aqui, vocês têm uma explicação fisiológica pro fato de ganhar um pouco mais de peso, né, na menopausa. Mas o que acontece, doutor Alberto? Essa paciente cai lá no consultório do cardiologista, cai para mim. Aí o que eu vou falar para ela? Olha, você acabou de entrar na menopausa, ou seja, você tá na menopausa e o que acontece? Ela começa a engordar. Isso é uma coisa natural, vocês devem acompanhar isso. E ela vai no cardiologista fazer o check-up, e claro que eu vou puxar a orelha dessa paciente. Porque uma vez que você entra na menopausa, o seu risco cardiovascular dispara enlouquecidamente, ou seja, toda a curva de doença que o homem morre muito mais de doença cardiovascular, quando você chega na menopausa, você perde esse fator protetor, que é o que a doutora Roberta acabou de falar, que são os hormônios, e o cardiologista começa a puxar a orelha dessa paciente. E o que eu faço? Encaminho para ela emagrecer. E quando essa paciente chega no seu consultório, ou seja, é uma paciente que já está em torno dos seus 50 anos, como a doutora Mariana disse, que é a faixa etária mais ou menos da menopausa, ela tem talvez a vida um pouquinho mais estável, em média, do que uma jovem de 25, 30 anos, mas tem diversas obrigações, que são os filhos, o esposo, às vezes o pai já está numa faixa etária que precisa um pouquinho dela mais para cuidar. Como que você conduz de forma específica, que é a sua área de atuação também, esse emagrecimento nessa paciente que chega para você na menopausa e precisa emagrecer? Porque o metabolismo dela cai, o humor dela cai, acho que talvez seja o maior desafio. Como conduzir isso? Diogo, só uns dados que eu achei interessante a gente falar. Quando a mulher ela ainda tem hormônio, o risco de ter um evento cardiovascular é de 15 homens para uma mulher. A partir do momento que ela entra na menopausa, em 10 anos de menopausa sem reposição hormonal, é 1 para 1. É como se ela perdesse o fator protetor que ela tem e iguala com a gente. Iguala ao homem. Né? Então, a gente sabe que o estrogênio, tanto que os níveis de colesterol alvo, o HDL na mulher sempre é mais alto, né? Porque o estrogênio, ele melhora esse perfil lipídico. Então, de fato, essa mulher, ela precisa de um apoio nessa fase. Então, se ela tá na menopausa e ela não tem nenhuma contraindicação de reposição, Diogo, a gente vai repor o hormônio dela. Porque hoje a gente sabe que o benefício é muito grande. E esse paradigma de não, reposição faz mal. Gente, reposição é nível de evidência A de melhorar
evento cardiovascular, vamos falar assim, de reduzir evento cardiovascular, né? A reposição hormonal, ela melhora desfecho de câncer coloretal, ela reduz incidência, que é o segundo câncer que mais acomete mulher, depois do câncer de mama. Então, essa mulher repondo hormônio, a gente vai, lógico, estimular ela a fazer atividade física, encaminhar ela para um nutricionista, fazer uma dieta, né? Fazer o básico que a gente faz para todo mundo, mas o a mais para ela seria, sem dúvida nenhuma, repor esse a reposição hormonal. Exatamente. E quando a doutora Roberta ela tá falando, só para a gente deixar bem claro aqui, doutora Roberta, que quando a gente fala em hormônio, já começou o tabu, né? Hormônio é bomba e não sei o que lá, as pessoas não entendem muito bem e vamos esclarecer isso aqui. Quando a doutora introduz o assunto da reposição hormonal, veja só como ela fala, a palavra reposição hormonal, ou seja, foi feito um diagnóstico de menopausa, que essa mulher parou de produzir o hormônio e ela vai repor o hormônio, que significa o quê? Voltar a doses fisiológicas que ela tinha antes de entrar na menopausa. E isso, com certeza, na estratégia do emagrecimento feminino, na estratégia ali dessa mulher que acabou de perder, talvez o soldado que ela tinha até então, que protegia de todas as doenças que ela perdeu, a doutora Roberta falou que simplesmente ela vai repor. Isso a gente vai comentar da agora para frente, e vários termos que vocês precisam saber. Mas, doutora Mariana, em relação à mudança do corpo feminino, porque a mulher, ela, como a doutora Roberta disse, ela vem até a menopausa, ou seja, até o climatério, ela é protegida ali pelo estrógeno, pela progesterona, que são hormônios femininos, ou seja, são hormônios que dão peculiaridades no corpo feminino, assim como a testosterona dá peculiaridade também no corpo masculino. Quais são as principais mudanças ali do corpo feminino quando ela entra no período de climatério e depois na menopausa? Muito bem, Diogo. Nessa fase de vida, além do padrão, da mudança do padrão menstrual, dos calores que a gente refere, a gente tem algumas mudanças cognitivas. Então, essa mulher ela vai ficar mais esquecida, ela vai se sentir mais cansada, mais indisposta, ela pode ter insônia, de coisas que a gente também não consegue visualizar. A Roberta comentou muito bem sobre a mudança do perfil lipídico, o aumento do risco também dela ser diabética. Ela começa a perder massa óssea, né? Então os ossos eles vão ficando mais fracos, eles ficam mais frágeis, com maior chance de se quebrar ao longo dos anos. Além disso, ela pode sentir também a pele mais seca, queda de cabelo. A gente sabe que tem um envelhecimento também, uma diminuição da formação do colágeno, da elastina, então ela vai sentir esse aspecto, claro, ao longo de muitos anos também, né, da pele mais envelhecida, do envelhecimento das articulações. Então, a gente sabe que os hormônios, eles têm efeito em todo o nosso corpo, né, então uma parte de cada coisa vai reagir a essas mudanças e para muitas mulheres isso é muito difícil. Eu achei bem legal que você comentou que essa mulher, ela tá com os filhos às vezes saindo de casa para estudar, tá cuidando de pais que estão doentes, então psicologicamente isso para essa mulher, ela já tá irritada por conta dos hormônios, daí ela se vê passando por uma situação que ela não esperava, então é uma fase muito difícil e eu acho que na consulta a gente tem que muito acolher essa mulher também, para ela ver que ela tá passando por uma fase que é natural, digamos assim, do corpo dela, que ela não está doente, que a gente também consegue ajudar e fazer com que isso seja uma transição mais tranquila também, sabe? Isso talvez seja um dos grandes paradigmas, né, doutora Mariana, que você falou. A mulher, ela acha que é normal, ou seja, eu entrei na menopausa, é normal eu sentir calor, é normal eu engordar, é normal eu ter outras doenças, isso tudo tá dentro da normalidade. Talvez ele seja o principal paradigma nosso hoje aqui e da medicina, né, vamos colocar assim, moderna, é mostrar que isso não é normal, que hoje a medicina avança, assim como na cardiologia a gente opera, a gente põe marca-passo, a gente coloca stent, na medicina, na parte endocrinológica e ginecológica, também avança. Então, não precisa sofrer, né? Exatamente. Ela não precisa passar por isso de uma forma... Não precisa ser tão difícil. Isso vai acontecer. Então, aqui nas mulheres ocidentais, a gente associa muito ao envelhecimento. Então, fica parecendo que é algo muito ruim. Então, a mulher chega desesperada. Entrei na menopausa como algo desesperador, assim. E para outras culturas, não. É uma etapa de sabedoria também, de outras coisas muito boas que a gente pode associar. E tem que resgatar isso com a mulher, que também é uma fase boa da vida dela, mas que não... É claro que para as mulheres que são sintomáticas, que é importante lembrar que nem todas as mulheres sentem tudo isso que a gente comentou. Tem mulher que não tem calor, tem mulher que não tem irritabilidade, que não tem insônia, mas as que têm, elas precisam entender e saber, né? É importante que saibam que a gente consegue melhorar tudo isso através, sim, da reposição hormonal. Quando sem contraindicações, quando bem indicada, ela vai ter um benefício altíssimo com o tratamento. Doutora Roberta, você até postou um vídeo muito interessante esses dias na sua rede social em relação ao sono, né? Porque é um problema nessa faixa etária, ou seja, essa mulher, ela não dorme direito, ela tem as preocupações que afligem ali.
como abordar o sono, né? Que é uma coisa que a gente negligencia tanto. Vai dormir, mas dorme lá 8 horas. Não tem Como que a gente aborda essa higiene do sono para essa mulher conseguir dormir melhor e conseguir descansar? Como que você faz essa abordagem ali? Diogo, se essa mulher tá com deficiência hormonal, ela vai acordar pelos fogachos. E aí ela vai ter uma péssima noite de sono, porque vai ficar assim, ela brigando com o marido, ela põe o ar super gelado quando ela tá tendo fogacho, e quando passa aquela onda de calor, ela transpira, molha a cama, e nisso ela fica, levanta, deita, vai no banheiro, bebe água, e aí o marido começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo. Ainda acaba que tem casais que até cada um vai dormir num canto. E até se separam também. Então isso, veja só, isso, olha como a complexidade do impacto na isso vida. Gera um impacto. E essa mulher, lembrando que no dia seguinte, 6 horas da manhã, ela tem que estar de pé pra fazer café da manhã pra família, ela tem que levar os filhos na escola, ela tem que estar no trabalho dela, ela tem que fazer almoço muitas vezes em casa, chega em casa à noite, é cobrada que ela deve fazer exercício, né? Todos nós médicos orientamos, tem que fazer exercício. Então assim, pensa, ela dormiu mal, ela acorda cansada e ela tem um dia pra ela produzir, e à noite vai começar tudo de novo. Então assim, se essa mulher tá na menopausa e não tem contraindicação, mesmo que ela seja pouco sintomática, a orientação é repor hormônio, tá? Porque a reposição, Diogo, ela não é só pra melhorar o calorão. Isso já caiu por terra, tá? Eu tenho sintoma, por isso eu reponho. Não, mesmo que você for hipossintomática. Por quê? Porque eu vou diminuir risco de fratura óssea por osteoporose, eu vou diminuir risco de demência, de eventos cerebrovasculares, eu vou diminuir risco cardiovascular, entendeu? Então, assim, tem que entender que a reposição não é vou deixar ela bonitinha. Tem outro dado importante, tem muita coisa pra gente falar. Mas então, repondo hormônio, eu vou ajudar muito essa mulher a dormir melhor, tá? Outras coisas que a gente vai orientar essa mulher pode usar uma melatonina. Na hierarquia hormonal, a melatonina é um hormônio, né, que induz o sono, e ele é o primeiro que a gente tem que pensar. Se essa mulher tem uma deficiência na produção, que pode acontecer nessa faixa etária da vida, repõe. É muito melhor do que usar Zolpidem. Você tem um vídeo que viralizou pra caramba do Zolpidem, né, Diogo? Você tá falando, é fantástico, sabe por quê? É um paradigma tão grande. Vamos falar, nós estamos falando do sono, né? Olha só como talvez a nossa medicina precisa, claro que cada vez mais evoluindo. A gente talvez, essa mulher de 40, 50 anos, ela bate num consultório de um colega, ele ainda tá com a cabeça que reposição hormonal é do mal, dá infarto, mata, dá câncer. Ela não dorme direito, ou seja, ele não aborda a raiz do problema, que é o que você está falando, que é a parte hormonal, né? E simplesmente ele passa um Zolpidem, ou passa um diazepam, ou um Rivotril, ou qualquer outro indutor do sono. E ele acabou de fazer exatamente o que ele não podia fazer. Uma iatrogenia. Né? Uma iatrogenia. É igual pegar uma pneumonia, um paciente com pneumonia, ele tá com febre, né, doutora Mariana? Eu vou dar uma dipirona pra ele, ou seja... Não trata não trata nada, ou seja, eu tô tratando o sintoma e com a medicação péssima, né, que é o Zolpidem, que é tão comum, e tantas outras aí que, claro, tem as suas indicações, mas que de forma geral é muito mal prescrito, né, doutora? E um dado interessante também, falando especificamente sobre sono, mesmo as mulheres que não têm muitos fogachos durante a noite, elas têm uma melhora na qualidade de sono. Isso já foi comprovado com alguns scores, algumas coisas que a gente avalia qualidade do sono em mulheres que estão fazendo reposição hormonal. Por conta também de mecanismos cerebrais, de via de neurotransmissor, enfim, que são mensageiros cerebrais que a gente... Então a gente conseguiu avaliar tudo isso e ver que a qualidade do sono dessa mulher ela melhora independente dela não acordar com calor com a reposição hormonal. Perfeito. Doutora Mariana, em relação... A gente também, o cardiologista acaba pegando essa população na menopausa, mas um pouquinho mais velha. Vamos falar um pouquinho, talvez, daquela população um pouquinho mais velha, não antes de 50 ali, mas que já tá na menopausa e já tá depois dos seus 60, 70. Você comentou muito bem da questão da osteoporose, que é uma doença que mata o idoso. Por que mata o idoso? Porque a osteoporose, esse idoso cai, ele quebra o fêmur, e ele vai pro hospital e ele falece. Trombose. Ou seja, é o desencadeamento de um dos principais eventos que matam o paciente idoso. Lembrando que 50% do idoso que quebra o fêmur, ele morre em 1 ano. Ou seja, uma tragédia. Como que eu vou abordar, não só pela via da terapia da reposição hormonal, que a gente vai comentar, mas o que você orienta essa paciente? Ou seja, ela entrou na menopausa, ela tem que ter um foco, ou seja, eu tenho que tomar. Algumas querem suplemento, outras você orienta o leite, o queijo, o iogurte. Como que é uma prescrição, não de forma geral, mas qual a sua orientação para essa paciente na parte da alimentação dela, do cálcio? Essas pacientes, né, como você explicou muito bem, a gente começa a se preocupar, entrei na menopausa, independente da idade, com a fragilidade óssea.
E essa paciente, ela tem que aumentar o consumo dela de cálcio, né? Então, quais são os laticínios, né? A gente sempre pede para que elas consumam mais e algumas pacientes, elas não vão consumir. Então, a gente acaba fazendo uma prescrição, né, de cálcio e tem que ter uma avaliação também se os níveis de vitamina D estão adequados. Então, a quantidade de cálcio que essa paciente vai consumir vai depender da quantidade que ela consome da dieta. A gente sempre reforça que a dieta seria uma opção muito melhor, né, do que a gente repor o cálcio. E também é importante a gente pesquisar qual que é o status da densidade óssea dessa paciente, com o exame chama densitometria óssea, que a gente avalia a densidade dos ossos da coluna e do quadril, para ver se ela já não tem osteoporose, ou até para a gente conseguir planejar um segmento, né? Avaliar os riscos dela, enfim, né? De história, se ela é tabagista, se na família tem histórico de osteoporose, se ela é usuária de glicocorticoides, ela vai ter um risco muito maior além da entrada da menopausa em si. E a gente tem, além da reposição hormonal, que é um tratamento para perda de massa óssea, a gente tem outros medicamentos que podem ser necessários para inibir a perda óssea também. Existe alguma, vamos falar, dica, né, que você pode dar? Ou seja, tem um mínimo ali que toda mulher, por exemplo, doutor Diogo, tem que pelo menos tomar 3 copos de leite por dia, tem uma conta a se fazer, assim, para dar uma dica ao pessoal que está nos ouvindo? Um copo de leite, em média, tem 300 miligramas de cálcio por dia. E a gente teria que chegar a pelo menos 1.500 miligramas de cálcio por dia na mulher no pós-menopausa. Então é uma quantidade grande. Então, quando a gente não consegue adquirir isso através da dieta, então uma dica, né, que eu dou para minhas pacientes, por exemplo, as marcas que são enriquecidas em cálcio, a gente às vezes ganha um pouquinho a mais. Então, de manhã o leite, à tarde iogurte, e daí a gente complementa aí com a reposição de cálcio para as pacientes que já têm a osteopenia, né? Para as pacientes que não têm osteopenia, ou seja, tem um osso, em teoria, que está normal, a gente orienta a atividade física, né? A musculação é o exercício físico que mais protege o osso. Diferente, claro que a gente tem outros benefícios também do exercício, o aeróbico também, mas a musculação é o exercício que mais ajuda a gente a prevenir perda de massa óssea. Então, claro que uma dieta rica em laticínios vai ajudar, tem pacientes que não podem consumir, então a gente fica de olho. Reposição hormonal também é uma das coisas que protege o osso. Então, dieta, atividade física principalmente, e acompanhar, conseguir identificar aquela pessoa que mesmo jovem já tem o osso um pouquinho mais fragilizado, para a gente ficar de olho nessa pessoa, ficar de olho um pouquinho mais de perto para pegar esse início da osteoporose. E a osteoporose é uma doença, infelizmente, muito negligenciada, né, doutora? Porque é um problema, na cardiologia tem várias. Toda doença que não dá sintoma, o paciente não compra, né, essa ideia. Ou seja, tudo que não dá sintoma, ele acha que não tem. E aí a gente fala, como você comentou agora, exatamente do exame, que é a densitometria óssea, que esse paciente que entrou na menopausa tem que fazer de forma rotineira, até porque é uma doença que não dá sintoma. O sintoma é a fratura. Então, depois que já fraturou, que são as fraturas ali patológicas, que elas quebram do nada, não precisa dessa paciente nem cair para isso. E, infelizmente, é uma doença que a gente precisa pesquisar, procurar e tratar. E uma coisa que é importante lembrar para os idosos são pessoas que se desequilibram mais facilmente, então não pode deixar um chinelinho do lado da cama, cuidar com tapetinho maléfico, né? Deixar o apoio no banheiro. Então, são cuidados que principalmente para as pacientes que vão ficando mais idosas e que já têm osteoporose, a gente sempre repassa nas consultas, porque às vezes são coisas que também são negligenciadas, mas que previnem fraturas e, assim como você falou, são coisas muito sérias, né? É o principal motivo das mulheres ficarem mais dias hospitalizadas, são as fraturas osteoporósticas. Perfeito. Doutora Roberta, ainda nesse tema ainda da parte óssea, no sistema ósseo feminino, e não só no ósseo, na verdade, esse tema que inclusive é um tema polêmico, já vou avisar aqui, você tá ouvindo. Tem vários vídeos aqui, vários views, cada um fala uma coisa, cada uma tem uma referência, que é a tal da vitamina D. A vitamina D hoje a gente sabe que a ciência, a medicina estuda bastante, porque é uma vitamina que ela age em várias vias, mas todo dia a gente vê um vídeo diferente na internet. Uns falam que a referência é 80, uns falam que a referência é 30, a do laboratório às vezes é 20. Primeiramente, qual é a referência da vitamina D e quais as indicações da reposição da vitamina D? Diogo, vitamina D hoje é considerada um hormônio, tá? E ela sinaliza mais de 10% do nosso material genético. Ela participa de tantas reações no corpo que é quase que incompatível com a vida deficiente de vitamina D, tá? E é uma coisa extremamente barata e que você melhora absurdamente a qualidade de vida de uma pessoa que tá em deficiência de vitamina D, você repõe.
É algo assim que você fala assim, você investe às vezes em muita coisa e você não vai fazer o que uma reposição é capaz de fazer. Quais os sintomas da vitamina D baixa? O que o paciente, ele tá ouvindo agora, gente? Como saber o que ele tá sentindo quando a vitamina dele tá baixa? Você sabe aquele perfil de paciente assim, ó, mulher, tá? Lá pelos seus 30, 40 anos, muito queixosa de dor. Ela é diagnosticada muitas vezes como fibromialgica, tá? Começam a entrar com antidepressivo para essa mulher, com alguma classe aí que melhora a sinalização de serotonina. E essa mulher, ela tem dor com facilidade. Muitas vezes o que essa mulher tem, ela tem osteomalácia por deficiência de vitamina D. Isso é extremamente comum, Diogo. Só que isso é subdiagnosticado, primeiro, porque não tem exame. Isso não existe, não tem um exame de sangue pra você fazer esse diagnóstico, entendeu? Você só vai ter em casos que já teve fratura e é muito avançado. Só que o osso dói, tá? O osso é enervado. Então, a deficiência de vitamina D, ela vai fazer a mulher ser dolorida. Simplesmente, sabe? Aquela pessoa assim, ai, me dói. Final do dia eu tô dolorida. E é uma dor inespecífica, mal localizada, parece uma dor visceral, mas o paciente não sabe dizer, mas ai, tá meio estranho aqui, não tem nada, tá? Então, é uma coisa legal você repor e muitas vezes o paciente melhora e aí você fala, resolvemos um problema, tão tipo, simples, né, barato, entendeu? Sim. E questão de nível. Referência. Tá? E aí? Pergunta de $1 milhão. 60, você não intoxica ninguém, tá? Se você deixar a vitamina do teu paciente em 60, é linda. Você não... É zero risco de intoxicação com isso, tá? Dá pra gente chegar até a níveis um pouco maiores, mas aí a gente tem que tomar outros cuidados, não vou abordar aqui. Mas se você tá com uma vitamina D de 20, por exemplo, você faz uma reposição por comprimido, por injeção, independente, e chega em 60 e se mantém ali, só faz uma manutenção, porque tem que deixar claro. O paciente, ele acha assim, eu tomei um mês de vitamina, acabou. 50 mil, Resolvi meu médico passou 50 mil uma vez por semana. Tomei por um mês, 4 semanas, né? Ele tomou aí 200 mil miligramas. Ele acha que ele repôs. Aí a gente tem que explicar, não, você vai resolver a deficiência. O estoque que tava... É tipo um combustível, um tanque. Perfeito. O tanque tá vazio. Você enche o tanque, mas você vai continuar gastando. Andando. Logo vai acabar de novo. Então a vitamina D, se você não tem exposição solar, você tem que sempre fazer reposição, tá? Então se você chegar no nível de 60, Diogo, é um nível muito seguro. Ajuda, tem doença autoimune. Você tem benefícios, assim, em tudo, assim, vamos falar. Nos pacientes assintomáticos, vamos supor, no check-up, a gente acaba pedindo a vitamina D. De qual valor em diante, paciente assintomático, você recomenda, mesmo assim, suplementar a vitamina D? Isso é conduta minha, com a minha abordagem. Se tiver, por exemplo, 17, 20, sem dúvida, a gente faz injeção pra subir mais rápido, tá? Mas se ele tiver, por exemplo, uns 30, 35, eu reponho níveis de manutenção. Por quê? Eu sei que ele não vai atingir um auge maior do que isso. Porque ele não vai mudar a vida dele, ele não vai mudar pra praia. Ele não vai virar feirante de praia que se expõe ao sol, ele trabalha no sol. Não, ele continua trabalhando no lugar fechado, ele não tem exposição. Então, eu sei que ela não vai ter tendência fisiológica de melhorar. Ele não vai melhorar, então eu reponho. Existe algum benefício da reposição oral versus injetável na vitamina D? Tem melhora ou piora ou só em termos de absorção? Como é que funciona? Na verdade, é só questão de quantidade, tá? Hoje em dia, é bem comum você encontrar reposição de vitamina D injetável, mas a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente as posologias são de 100 mil a 600 mil unidades. E isso entra de uma vez só, vamos falar assim, tá? Então, não é assim, eu vou fazer uma por mês. Não faça isso, tá errado. Você pode se intoxicar. Então, assim, a gente orienta, se tá muito baixo, você faz uma, para melhorar os níveis, depois você mantém oral. Ou você faz periodicamente, tá? Mas vamos falar assim, é superior, é a questão da rapidez da melhora. E o paciente, doutora Roberta, a maioria, alguns gostam, né? Tem um paciente que gosta de um remedinho, mas tem aquele outro perfil que odeia o remédio. Então, você fala para ele, minha vitamina tá baixa, mas vitamina eles até gostam, né? Porque a vitamina não tem problema. Mas existe uma forma da sua vitamina D aumentar sem a reposição, ou seja, com medidas comportamentais? O pessoal fala muito do sol e tal, mas como é essa questão? Não remédio, como pode aumentar a vitamina D? Dieta praticamente zero, tá? A gente vai ter muito pouco da dieta, falar assim, é só comer tal. Não, vamos esquecer esse papo, porque não vai subir. Seria comportamental. Só que a gente tem uma briga com a dermatologia, né? Põe o sol, tira o sol, põe o protetor. Dermatologista, você já viu a quantidade de protetor solar que o dermato orienta? São 4 dedos. Isso é 2 ou 3 vezes ao dia. Acho que é 2, né? 2 vezes ao dia. 2, uma de manhã e uma tarde, de proteção. E não exposição. Então, quando você fala que ela é sintetizada
na pele, você precisa da exposição e você passa protetor, você perde isso. Entendeu? Então, tipo assim, realmente você fala, mas você tem que pegar sol. Mas se eu pegar sol, eu vou manchar minha pele, eu tenho risco de câncer, a gente não tem proteção. Enfim, você não vai acabar tendo, E hoje né? tá todo mundo fechado no escritório, no consultório, ninguém pega sol. Fala o sol da manhã, das 9, mas quem que 9 horas vai poder... vou tomar um sol 9 horas E qual da que é manhã? a incidência de raio que você melhor produz? É a de É o sol 90 graus. Sim. Entendeu? Então é o sol batendo na tua cabeça ali, aquele solzão do meio-dia. Só que é onde a gente tem maior incidência de câncer também. O sol da produção da vitamina D seria pelo menos uma parte corporal 15 minutos durante esse sol quente, das 10 às 16 horas. Então, é o sol que o dermatologista não quer que a gente se exponha. E ainda mais diariamente, né? Por conta do risco de câncer de pele. Exatamente. Muito bom. Bom, doutora Mariana, vamos falar um pouquinho agora. Todo mundo quer saber, chega aquela hora, a gente sempre reserva a hora do podcast ali, que é o que o pessoal mais quer saber, que é a terapia, no caso aqui da menopausa, é a terapia de reposição hormonal, tá bom, doutor, até agora você falou, a gente deu muita dica e tal, mas e aí, vamos usar hormônio ou não vamos usar hormônio? Então eu queria te perguntar, uma queixa muito comum da mulher em relação à menopausa é a parte sexual. Ou seja, a mulher entrou na menopausa, ela começa a falar primeiramente em relação à secura vaginal, que é um sintoma muito comum. Na parte ali, esta mulher que chega com alteração da parte sexual, tanto queda de libido quanto a parte da secura. Como conduzir? É uma indicação já de reposição hormonal? Como é que você conduz esse caso? Perfeito. Essa é uma das principais queixas do consultório. A gente até foi falando de sintomas e eu não citei a parte genital, né, que é o ressecamento vaginal, que é uma coisa... O tecido vaginal, ele responde muito aos hormônios femininos, que a gente conversou bastante. Então, a vagina, ela tende a perder suas rugosidades e ficar mais seca. E isso acontece realmente e as mulheres sentem sensação de ressecamento e tudo que está acontecendo ali com a vagina também acontece com a bexiga. Então... Essa mulher que sente mais seca, uma das coisas, ela pode sentir desconfortável, sentir dor na relação sexual. Então, esse tratamento, a reposição hormonal sistêmica, ela já melhora esse ressecamento, essa sensação. E a gente também pode fazer a reposição hormonal por via vaginal, que seria o que a gente vê mais, o que a gente vê mais resultado para o ressecamento vaginal. E quando a gente aborda já o desejo sexual, de uma forma geral, isso é uma queixa muito comum nessa fase por questões hormonais, por questões psicológicas, enfim. Mas é importante a gente pontuar que o desejo sexual é uma coisa multifatorial. Então, claro que os hormônios nessa fase de vida são muito importantes e vai ter um papel muito importante, mas a abordagem, para eu classificar a mulher com desejo sexual hipoativo, que é quando a mulher tem diminuição do libido mesmo, é algo que acontece nos últimos meses, que tem prejuízo interpessoal, que essa paciente ela tem uma dificuldade de iniciar a motivação para ter um ato sexual, digamos assim. E muitas vezes está relacionado a como ela foi orientada a vida inteira em relação à sexualidade da vida dela, o que ela entende, como que está o relacionamento com o parceiro, entre outras coisas. Quando a gente exclui todos os outros fatores, ou seja, um repertório sexual ruim, uma falta de erotização na rotina, quando a gente já melhora essa parte da lubrificação vaginal, deixa o tecido melhor, ou seja, não é falta de lubrificação e ela ainda assim sente pouco desejo, isso acontece, a gente sabe que a reposição hormonal da testosterona, ela vai ajudar essa mulher a ter desejo. Mas na prática, isso a gente já tem com conhecimento bem estabelecido, é que ela não vai responder bem aumentando o desejo sexual com a testosterona se a gente não estiver repondo o estrogênio e a progesterona. E uma das coisas que a gente não falou aqui também é que a mulher que tem útero, ela tem que repor junto do estrogênio a progesterona. Para proteção. Para proteção endometrial. Então, risco de câncer, é risco de câncer de endométrio. O estrogênio ele é um hormônio mais proliferativo e a progesterona ela controla esse aumento da proliferação endometrial. Perfeito. Então, além da testosterona, a gente teria que sempre estar repondo o estrogênio junto para ter um efeito benéfico na vida sexual dessa mulher. Entendi. Doutora Roberta, existe indicação de reposição de testosterona em mulher? Nós estamos falando aqui, óbvio, mulher em climatério e menopausa? Sim, tem Quais seriam? Sim. Na reposição usual, a gente acaba colocando um pouquinho de gel. Não existe no mercado um gel, por exemplo, o estrogel é um gel comercial, né, de estradiol, idêntico ao nosso hormônio. Existe um gel de estrogênio, mas não existe testosterona. Então, isso acaba enviesando a gente de
Não tem, então a gente não faz. Mas a gente sabe que dá pra manipular, né? Então, a paciente, por exemplo, que a Mariana citou, que tem desejo sexual hipoativo, ela já fez as outras abordagens do consultório e a paciente tá com essa queixa, a gente pode fazer uma reposição, sim, em gel, tá? De testosterona nessa mulher. Da forma de implantes hormonais, a gente também coloca uma concentração pequena, tá? Que fique claro. Não vai masculinizar. Não vai nascer bigode, nada disso. Não vai nascer bigode, não vai aumentar clitóris, não. É uma concentração como se fosse a própria produção ovariana dela. É microgramagens mesmo diário e que vai melhorar até ganho de massa nessa mulher, ela vai se sentir mais disposta, aquele efeito de abatida, ela dá uma melhorada, o paciente gosta bastante. Então, as mulheres perguntam bastante. O famoso gelzinho de testosterona, né? Qual seria o benefício do gelzinho de testosterona? Para que usar, né? E como você usa isso na prática clínica? Do gel de testosterona. Primeiramente, é seguro? E se vale a pena usar e para quando usar? O gel vai depender, assim, da primeira coisa. Você está fazendo uma farmácia de qualidade, porque é algo que não é padronizado, é feito manipulado. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente prescreve tá ali dentro, né? As concentrações, a gente tem que pensar que as pessoas confundem, tá? Porcentagem, tipo 1% com 1 miligrama. O que quer dizer? 1% de testosterona significa que tem 10 miligramas de testosterona. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô usando uma dosagem baixa, é só 1%. Você tá usando 10 miligramas. Normalmente a gente passa metade disso. Eu uso pouco. Eu não gosto de concentrações altas. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, dosagem baixinha, eu tô usando 2%. Caramba, você tá usando uma dosagem alta, né? Lembrando que um androgel, que é um gel de reposição de testosterona, que é feito para terapia de reposição de testosterona no homem, tem 50 miligramas. Então, às vezes você vê mulher usando dosagens masculinas. Então, a gente tem que pensar na farmácia que foi manipulado e se a dosagem, ela é uma dosagem pra mulher, né? Perfeito. Basicamente isso. Que tem, para vocês aí que estão nos ouvindo, tem muito um folclore que testosterona em gel é seguro. É só o gelzinho. Testosterona em gel não faz mal. Isso é fake, totalmente fake, como a doutora disse. A testosterona, ela tem a porcentagem de ação, qual o nível de testosterona, e não é porque não é injetável que a gente não pode considerar a testosterona a bomba também no sexo feminino. E, doutora Mariana, oxandrolona é um hormônio aí que todas as mulheres querem saber, perguntam. Existe alguma indicação de reposição para oxandrolona para fins não estéticos ou estéticos? Como é que é a questão da oxandrolona? Então, assim como a reposição da testosterona, o hormônio androgênico, a principal motivo da gente repor o hormônio androgênico, que é a testosterona, seria para desejo sexual hipoativo. Então, dentro das sociedades, a gente não tem indicação de reposição da oxandrolona mesmo dentro da menopausa, que a gente faz bastante reposição hormonal. Doutora Roberta, as mulheres têm muito medo, né? Elas falam bastante do medo da reposição hormonal na menopausa. Tem estudos mais antigos que às vezes mostravam um risco cardiovascular em determinadas populações. Da onde vem esse medo e qual seria realmente o medo que a mulher tem que ter na hora de procurar uma terapia de reposição hormonal? Cronologicamente, a gente pode falar, Diogo, que até 70 anos atrás, a expectativa de vida da mulher era de 50 anos. Então, essa mulher, ela praticamente não vivia na menopausa, ou ela experimentava muito pouco da menopausa. Então, falar assim, menopausa é um termo novo, tá? Apesar de a gente estar em 2024, não é algo que a humanidade experimenta há muito tempo. Então, vamos falar assim, mas com tudo isso de tempo não tem muita evolução? Tem, mas a gente tem que pensar cronologicamente como que foi abordado isso e quais os desfechos e por que esse medo que até hoje reverbera, né? Que a gente vê muito paciente, eu não faço opção porque eu tenho medo de ter câncer. Pera aí, gente, isso é uma desinformação, é como se fosse assim, eu falo uma coisa que fala pra outra, sabe aquele telefone que você viu? Veio passando. A história quando chega lá no último ela já é totalmente diferente, só que ela vira uma verdade, tanto ser repetida, tá? Então o que acontece? Tem um estudo, tá? Esse estudo é um estudo muito grande, muito conhecido, que chama WHI. Esse estudo foi feito em 2002, se eu não me engano. E foi esse estudo que ditou o medo de repor hormônio. E até hoje, vamos falar assim, é um estudo que o pessoal fala dele. Só que esse estudo, ele foi feito, ele não levou muito em consideração, Diogo, a população. Ele pegou mulheres que já tinham bastante tempo já na menopausa, que já tinham desenvolvido um risco cardiovascular, porque elas ficaram sem hormônio por 10 anos. Pegou pacientes obesas, pegou pacientes tabagistas, não selecionou a população.
Ele pegou assim, ó, galera, na menopausa, vamos juntar todo mundo aqui. Botar no mesmo balaio. Muita gente, eu quero muita gente na menopausa. E qual hormônio que eles deram para essas mulheres? Eles não deram um hormônio igual os ovários da mulher produzia, em doses pequenas. Não, eles deram por via oral, quer dizer que é uma via que a gente não gosta, porque tem passagem hepática, aumenta de fator de coagulação, aumenta de riscos tromboembólicos. E deram um estrogênio extraído da urina de xixi de éguas prenhas. Chama Premolur. Né? O estrogênio, isso, o equinoconjugado. Equinoconjugado. É um estrogênio, então, em altas doses, tá? Não era, dos 17 ésteres, se não me engano, só 2 eram idênticos ao humano. O resto são conformações que não são idênticas às nossas. E deram também progesteronas sintéticas, tá? Então, foi a via oral, que não é uma via legal, concentrações altas, hormônios que não eram fisiológicos, eram hormônios que tinham ligação em receptor, porém não eram igual o nosso corpo produzia. Então, a gente não sabe muito bem o que ele liga, o que ele não liga. E em população não selecionada. Então, esse teve desfecho ruim, esse estudo. Tiveram mulheres que aumentaram o risco de câncer de mama com essa reposição, e aí eles interromperam o estudo, alguns braços continuaram o segmento depois. Mas como foi um estudo que eles falaram, opa, reposição hormonal foi ruim, é melhor não repor. Então, assim, criou-se um medo. Fechou uma porta e um lapso na evidência ali. Entendeu? Então, esse estudo, vamos pensar, foi na década de 2000 pra cá. Então, é uma coisa recente e se gerou medo, né? Assim, desde a época... Eu não fiz residência de ginecologia, mas na época do meu internato eu lembro que a gente estudava. Esse estudo era o que a gente tinha que entender para saber o que acontece, né? Não, era o maior, vamos falar assim, o mais popular. E então, a partir desse estudo criou-se um medo, tá? Da reposição. E hoje a gente sabe que a gente tem que pensar que essa paciente vai ficar, que nem a Mariana falou, às vezes 30, 1/3 da vida, 40 anos na menopausa. E esse medo de reposição priva essa mulher de ter qualidade de vida por mais tempo. Por isso, eu acho que o principal motivo desse podcast que eu queria, assim, falar é, gente, dá para repor hormônio. E tem um dado bem interessante. 80% das mulheres que iniciam reposição hormonal abandonam o tratamento em 6 meses. 6 meses de tratamento. Por quê? Não consegue ter um bom resultado, não adere ao tratamento, não volta no médico. A vizinha fala que ela vai ter câncer. Vai infartar. A amiga fala que é melhor ela abandonar, que é melhor... Entendeu? Olha isso. Como se a gente quer falar prevenção cardiovascular, prevenção de osteoporose, é reposição... É agir na raiz do problema. Pelo menos por 5 anos, Diogo. Pra gente protelar isso acontecer. Porque quando parar a reposição, esses eventos vão seguir, né? Então, acredito que seja por causa desse estudo daí veio talvez esse paradigma, né? Sobre, na verdade, é um paradigma que foi um estudo que, como você mesmo disse, talvez a ciência que foi usada para ele não foi da melhor forma possível. E eu acho que a ideia principal que você falou é a indicação da terapia da reposição na mulher, ela é indicada desde que seja personalizada. Ou seja, não é todo o mesmo mundo no mesmo barco. Mulher entrou na menopausa, tudo igual. Não, a gente tem mulher que entra na menopausa que tem câncer de endométrio, a gente tem mulher na menopausa que já colocou 3, 4 stents, a gente tem a mulher na menopausa que não tem nada e simplesmente ela sofre porque ela tem baixa libido, calor e alteração emocional. Então é importantíssimo essa parte. Só para aproveitar e complementar, depois eles foram reanalisando esse estudo que a Roberta citou e tem novos estudos e a gente tem um olhar um pouco diferente. Então a gente tem que lembrar de quais foram os hormônios utilizados. Então hoje em dia a gente tem hormônios que são mais parecidos com o nosso corpo, progesteronas mais naturais, e os estudos mais novos, mais recentes, eles mostram que realmente a reposição hormonal ela pode aumentar o risco de câncer de mama, principalmente a via combinada, que quando tem o estrogênio e a progesterona, porque as mulheres que não têm útero, elas só utilizariam o estrogênio. E, assim, a gente tem que levar muito em consideração em relação ao WHI, a janela de oportunidade. Então, as mulheres alocadas ali, elas já estavam em muitos anos de pós-menopausa. Então, qual que é a mulher que é a mulher que vai ter proteção, que vai ter benefício, é a mulher que acabou de entrar na menopausa, nos primeiros 5 anos, principalmente as mulheres com menos de 60 anos de idade, que é uma idade que a mulher ela acaba tendo um risco cardiovascular maior. Então, a gente tem que olhar para essa mulher se ela já tem aterosclerose instalada ou não.
porque algumas delas, se a gente iniciar a reposição hormonal por conta desses fatores de coagulação, realmente ela pode ter aumento de risco, e é na consulta que a gente vai selecionar quem é a principal paciente. E lembrar que a via transdérmica, nos estudos, foi a que menos foi associada, tanto a câncer de mama, quanto a evento tromboembólico, quanto a doença cardiovascular. Então, não é para todo mundo realmente, tem pacientes que elas vão ficar de fora da reposição hormonal, a gente vai conseguir acolher e tratar os sintomas da menopausa de outra forma, mas na grande maioria das vezes a gente vai poder trazer uma qualidade de vida melhor para essa mulher, mas que realmente a parte de doença cardiovascular, se ela é feita no momento certo, ela tem efeito protetor. A única coisa que a gente vai falar que é uma contraindicação, e que talvez a gente até entre no assunto um pouquinho mais, é a parte da mama mesmo, que não tem como, não tem dúvida. Eu tenho uns dados que eu acho legal a gente falar, relevantes, né? Porque o grande medo é câncer de mama, né? Que é o principal. O câncer de endométrio, se você associar progesterona, você reduz proliferação e beleza. Então, o grande medo é câncer de mama, que é o principal câncer que acomete as mulheres. Os dados, né, que a gente viu foi o seguinte: a reposição de estradiol transdérmico, o transdérmico que a Mariana falou é o gel, né? Que poupa, vamos falar, a via oral, né? Que não passa por boca, que você já passa e ele absorve direto. Ou até o pellet, que é o implante, ele também tem essa mesma via. Mas vamos falar transdérmico que as pessoas vão entender melhor. E a progesterona micronizada, que a gente compra em farmácia e que ela é praticamente idêntica à nossa, em 5 anos de reposição não aumentou câncer de mama, tá? Dessa forma. Porque existem várias formas de repor hormônio, com hormônio que compra pronto, tipo um anticoncepcional. A gente tá falando dessa forma, que eu e a Mariana gostamos de usar essa, justamente porque é a que menos dá problema. Porque é a mais fisiológica, Diogo, possível. Você tá reproduzindo o que ela já fez a vida toda. E se em 5 anos, os estudos mostraram que não aumentou câncer de mama com essa reposição. E depois de 5 anos, os estudos são escassos, tá? O que mostrou talvez é menos de uma mulher a cada 1.000 por ano vai ter câncer de mama. Agora eu vou te falar uma coisa. Sedentarismo, 4 mulheres em cada 1.000 por ano vão ter câncer de mama por sedentarismo. Obesidade, sobrepeso, vai ser 23 mulheres por ano. Cada 1.000 mulheres por ano vão ter. E etilismo. Então, se a gente começar a olhar, às vezes a paciente ela é sedentária, obesa e bebe, ela vai ter muito mais risco é muito maior, de ter um câncer de mama do que se ela tivesse feito, entendeu? Então a gente fala assim, assuma a sua vida, o que você quer pra você, né? Não é assim, eu não vou repor porque dá câncer, calma, não é bem assim. Os estereótipos, né? Aquele mindset fixo, né? Hormônio dá câncer, hormônio dá infarto. Então, é individualizar, é exatamente isso que você tá dizendo. E, doutora Mariana, qual que seria a indicação? Porque terapia de reposição hormonal, não sei, não é para todo mundo. Ou talvez seja. Mas eu queria saber de você. Qual a indicação? Toda mulher que entra na menopausa, ela precisa repor hormônio ou não? Qual é a indicação? As principais indicações de reposição hormonal seriam as mulheres com insuficiência ovariana prematura, que é aquela com menos de 40 anos. As mulheres que estão sofrendo com os fogachos, com os sintomas da menopausa, com uma importante diminuição da qualidade de vida e principalmente as mulheres que já têm uma fragilidade óssea. Então essas seriam as principais indicações. Mas como a gente conversou aqui, por conta dos benefícios, a gente vai individualizar mulheres que são pouco sintomáticas, mas que teriam um grande benefício em termos de proteção cardiovascular, por todas as doenças de insônia, qualidade de vida, diabetes, entre outros benefícios. Perfeito. E doutora Roberta, a doutora Mariana falou das indicações. E quais seriam as contraindicações? Ou seja, aquela mulher ela não pode usar a terapia de reposição hormonal na menopausa. Diogo, as contraindicações, vamos falar assim, é aquela mulher que tem doença cerebrovascular estabelecida, então ela já teve um infarto, ela já teve um AVC, ela já teve um evento, vamos falar, ela já tem stent, ela já é só paciente de consultório, né? É aquela paciente que já teve trombose também, ela tem contraindicação, tá? TVP. É a paciente que já teve câncer de mama, certo? É uma paciente que a gente não repõe hormônio. Basicamente, vamos falar assim de forma generalizada. Essas são as principais. Indicações e contraindicações. Se a paciente tem uma doença hipertensiva descompensada, doença hepática descompensada, ela está em vigência de algum tipo de tratamento, às vezes oncológico, porfiria, tem algumas situações um pouquinho menos comuns que a gente também muitas vezes não vai indicar, uma paciente que é lúpica, que tem alto risco de trombose,
Ou uma paciente, às vezes, ela não infartou e não teve AVC, mas ela tem um alto risco cardiovascular por conta das comorbidades e síndrome metabólica. Aí você vai avaliar, ela já tem um pouco de aterosclerose já instalada. Também a gente vai dar um passinho para trás, porque daí a gente, o risco e benefício, claro, a balança vai mudar. Bom, então um dos principais paradigmas, claro, que a gente queria comentar aí no nosso podcast hoje é exatamente esse que a doutora Roberta e a doutora Mariana acabaram de falar. Terapia de reposição hormonal já foi um paradigma, ou seja, ele já foi uma porta que se fechou na medicina, mas como toda evidência científica, ela tem que ser contraprovada, ela vai até o próximo estudo. E os estudos atuais, como as doutoras disseram, estão mostrando cada vez mais uma evidência maior que tem muito benefício na terapia de reposição hormonal, desde que seja individualizada. Não é aquele oba-oba que eu vou pedir no Mercado Livre para todo mundo igual, precisa passar por uma profissional para ver isso, mas tem um monte de benefícios, porque nada mais é o que a gente comentou nesse podcast, ou seja, nessa última hora, o problema da menopausa é que a mulher para de produzir hormônio. Então, a gente precisa voltar à produção desse hormônio, e a gente pode fazer isso de forma exógena e principalmente com segurança. E tem, doutora Roberta, até quando eu vou repor esse hormônio? Que elas têm dúvida, né? Tudo bem, eu entrei na menopausa, eu parei de produzir meus hormônios, eu começo, tomara que seja na janela de oportunidade, ou seja, de forma precoce, mas até quando repor? A vida toda, até quando essa mulher tiver sintomas, como é que a gente conduz essa terapia de reposição? Primeiramente, ela tem que ficar atenta, não perder muito time, tá? Então, a gente fala assim, passou de 5 anos que ela tá na menopausa, a gente pensa muito para entrar. Até entra, até uns 7 ali, mas passou disso, a gente pensa que esses órgãos já evoluíram, ela já tem uma aterosclerose, ela já mudou bastante coisa no corpo dela. Então, a gente tem que pensar em quando iniciar, tá? A partir do momento que a gente inicia, não tem uma data de parar. É lógico que a gente não vai ter 90 anos, tá fazendo reposição hormonal. A gente vai usar do bom senso. Sempre avaliando essa paciente ela não pode ser assim. Acontece algumas pacientes minhas, eu puxo a orelha, que passa a reposição, elas continuam comprando e elas voltam no consultório 2 anos depois. Eu falo assim, mas a minha reposição não é pra você ficar 2 anos sem vir no consultório. Tem que ser medida, tem que ser avaliada. Eu preciso avaliar tanto laboratorialmente quanto exames de imagem, né? A gente fica de olho, porque se tiver qualquer coisa aí no meio do caminho, a gente suspende a reposição. Então, não é assim, meu médico passou, eu posso fazer. A gente tem que estar em constante avaliação, esse paciente, né? E a gente vai manter essa reposição enquanto houver benefício. Perfeito. Doutora Mariana, é desse segmento, né, da paciente que está em uso da reposição hormonal, ou não, até vamos falar aqui da menopausa da mulher. Quais exames, assim, ela tem muita dúvida. Doutora, entrei na menopausa, eu preciso fazer mamografia sempre? O Papa Nicolau até quando? Qual outro exame? Precisa fazer ultrassom de endométrio? Tem que fazer a densitometria óssea? Quais os exames, assim, que a gente tem que alertar que as mulheres que estão nos ouvindo, que passaram dos 40 anos, que ela tem que fazer de forma regular? Então, uma vez na menopausa, né, e até para mesmo uma mulher que não está na menopausa, mas da rotina ginecológica, a gente costuma colher o preventivo anualmente e realizar a mamografia anualmente. Então, o preventivo a gente costuma colher desde o início, para as mulheres já iniciaram a vida sexual dos 25 aos 65 anos de idade, a mamografia dos 40 e a data final também já começou um pouco de polêmica, depende um pouco mais da expectativa de vida da paciente, principalmente nas mulheres aí com mais de 70 a 75 anos, mas são exames que são feitos anualmente. E principalmente para a mulher que está repondo hormônio, imagina que com a reposição hormonal a gente tem que ficar mais de olho na mama, já que é uma das principais contraindicações. E para as mulheres que têm a mama mais densa, a gente associa também o ultrassom de mama, porque a mamografia foi o exame que foi visto que consegue pegar o câncer de mama mais precocemente. E além disso, dos exames laboratoriais, os principais dele que a gente precisa avaliar é a parte da função hepática, né? Porque mesmo que a gente não faça por via oral, a gente sabe que tem um metabolismo hepático, a parte do perfil lipídico, que essas mulheres, a entrada na menopausa, elas acontecem mudanças ali, por conta da parte hormonal mesmo, o perfil lipídico ele piora, com a reposição hormonal ele costuma melhorar, mas a gente tem que acompanhar de qualquer forma, então triglicerídeos, a glicemia de jejum, por conta da idade a gente faz uma avaliação de tireoide também, vitamina D, seriam os principais exames que a gente acompanha, e o transvaginal para avaliar se ela tem alguma contraindicação em nível uterino também, a gente avalia a espessura do endométrio, que é a nossa camada menstrual. Perfeito. Então, não esqueçam, mulheres, como a doutora Mariana disse, a mama é importante, a parte do endométrio é importante, a parte do osso é importante, e não esqueçam a parte do coração, que também é muito importante, porque nesta faixa etária,
além de doenças como câncer de mama, câncer de endométrio e outros, o infarto, o AVC, a pressão alta começa ali a disparar na saúde feminina. Doutora Mariana, em relação à parte agora, a parte emocional, né? Ou seja, a mulher nessa fase também, ela altera muito a parte não só da libido, mas também ansiedade, depressão, estresse. Tem a relação da melhora na parte emocional. Nós homens queremos muito ouvir isso, porque não só da parte da libido, como você já falou que melhora, mas nós queremos deixar as nossas mulheres mais tranquilas, menos ansiosas. A terapia de reposição hormonal, ela também tem evidência na melhora da ansiedade e depressão da mulher? Sim, a gente tem boas evidências mostrando tanto que a entrada na menopausa faz com que as mulheres fiquem mais sintomáticas em relação à ansiedade, tem aumento de diagnóstico de depressão nessa idade em mulheres que estão na menopausa e que não estão fazendo reposição hormonal. E, na prática, mesmo que você não feche um diagnóstico de depressão e ansiedade, essa mulher ela fica mais irritada, fica mais difícil de viver a vida dela. Então, com a reposição hormonal, a gente consegue melhorar essa queixa de ansiedade, essa queixa de depressão, essa melhora da irritabilidade, do sono, ela fica mais bem disposta, fica mais bem animada. Então, a gente tem evidência científica para isso e na prática clínica a gente vê que elas voltam felizes na consulta, voltam aliviadas, o que é muito bom. Perfeito. Tenho certeza que se tiver algum homem nos ouvindo até agora aqui nesse podcast, vai obrigar, né, a sua mulher ali que já entrou na menopausa, tá, depois dos 40, ele vai amarrar ela e levar para uma profissional para ver, Diogo. sem dúvida nenhuma. Eu costumo falar assim, às vezes você vai fazer um procedimento estético, você paga uma fortuna num botox, em procedimentos que em 4, 6, 12 meses vão desaparecer, porque eles têm tempo. E uma reposição hormonal vai deixar essa mulher tão bem, que às vezes ela deixa de melhorar nessa parte, porque ela, eu não vou gastar, não sei, e faz um procedimento que eu falo assim, gente, põe na balança. Se você não tá podendo fazer os dois, vamos falar assim, põe na balança, porque uma reposição hormonal muda vidas. Muda vidas. Né? Muda vidas. Bom. E bolsinha economia de saúde aí também, né? Se a gente for pensar em todo o resto. Perfeito. Bom, é sobre isso que a gente fala aqui no nosso podcast. Agradecer muito a presença de você, doutora Roberta, doutora Mariana, por ter disposto o tempo para aprofundarmos. A gente entrou de cabeça aqui no climatério, que são sintomas perimenopausa, na menopausa. Quebramos alguns tabus aqui da nossa reposição. Agradecer muito você, doutora Roberta, pela presença. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigada, Diogo, pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Espero que a gente tenha conseguido trazer as informações legais aí para as mulheres. Com certeza. Doutora Mariana, também gostaria de agradecer bastante a sua presença aqui, representando também a parte da ginecologia, né, para nossa discussão. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Diogo, pela possibilidade de estar aqui falando desse assunto que eu vejo todos os dias no consultório e a gente poder ajudar mais mulheres a passar por essa fase tão difícil vai ser uma grande satisfação. Obrigada pelo convite. Bom, e assim finalizamos mais um episódio do Construindo Saúde, aquele momento que a gente tira para chamar os profissionais, autoridades aqui na nossa cidade para discutir assuntos relevantes. E hoje foi menopausa. Acho que quebramos vários paradigmas hoje aqui com a doutora Roberta, com a doutora Mariana. Você, mulher, então, que está nesses 29 milhões de mulheres brasileiras, dentre elas 80% passando por isso aqui que a gente discutiu hoje. Esse episódio foi para você se orientar de informações de qualidade, procurar o profissional que você confie para fazer essa avaliação. Nunca procurar aí a ajuda, seja médica ou multiprofissional, sempre vai ser de forma benéfica. Então, vou me despedindo de vocês esse mês. Volta semana que vem, Vitor Messias, meu co-host, meu sócio aqui dessa cadeira, e até o mês que vem com mais outro episódio do Construindo Saúde.